Fala pessoal, Doug Niemeyer, eu sou especialista em trading automatizado para o mercado financeiro e nesse vídeo eu vou falar sobre por que estratégias compradas, estratégias long funcionam muito melhor para o mercado de bolsa de valores, né? Especialmente falando aqui dos índices e ações. Então, se você gostar desse conteúdo, por favor, avalie se inscrever nesse canal e também dá um like aqui, porque isso ajuda muito a gente continuar produzindo conteúdos de qualidade. Bom, por que, gente, esse assunto ele é tão importante de ser tratado? Muita gente me pergunta, Douglas, por que você gosta mais de operar comprado do que operar vendido majoritariamente? Então, eu gosto, gente, de trabalhar muito mais comprado em bolsa do que operar vendido. Eu também, naturalmente, opero vendido, mas eu sempre analiso o contexto, tá? Então, isso é muito importante para a gente entender se o nosso modelo operacional ele está aderente ao cenário atual. Então, eu gosto de ligar as minhas estratégias de short em momentos onde o mercado ele está mais bearish, e aí a gente analisa não só o gráfico, mas também a gente gosta muito de olhar o contexto todo do mercado, né? Olhar uma visão mais macro do mercado, você consegue sim ligar e desligar algumas estratégias para daí sim você poder estar muito mais aderente ao mercado no cenário atual. Mas porque efetivamente o mercado tende a melhor performar em estratégias long para a bolsa de valores. Basicamente, gente, por um motivo muito simples. O mercado financeiro, ele representa o quê? O lucro das empresas. Então, quando a gente olha um gráfico, por exemplo, do índice, vamos olhar depois aqui o gráfico do S&P, o gráfico do Ibovespa, a gente vê que quando o mercado está subindo, ele sobe, a gente olha isso ao longo dos anos, ele naturalmente reflete o lucro daquelas empresas e isso, gente, é traduzido nos números. Então, estratégias long, estratégias compradas, tendem a performar muito melhor do que estratégias short, porque na maior parte do tempo o mercado tende a estar subindo ou lateral, né? Subindo ou lateral. Quando a gente olha um gráfico semanal ou um gráfico mensal, a gente tem essa visão muito mais clara. Então, eu sempre gosto de pensar as minhas estratégias trabalhando muito mais na ponta comprada do que na ponta vendida. Então, eu sempre penso que o mercado, a não ser que a gente esteja à beira de um colapso, ele tende a subir. Então, isso me ajuda muito mais a pensar em estratégias que tenham esse tipo de comportamento, tá? Então, a gente tenta entrar no mercado nos melhores momentos em relação ao preço, para daí sim tentar pegar uma movimentação de alta, tá? Mas a gente vai olhar aqui no gráfico, vocês vão entender exatamente o que eu quero mostrar. Dá uma olhada aqui no gráfico do S&P, tá? A gente tem aqui o gráfico do S&P, tem aqui algumas linhas, deixa eu deixar essas linhas aqui. Vamos dar uma olhadinha, ele está aqui no gráfico diário. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal para a gente olhar junto isso aqui, tá? O que aconteceu aqui, gente? 2022, nós tivemos um momento onde o S&P fez uma máxima aqui na região lá dos 4.700 pontos, e aí ele fez uma movimentação de queda, né? Ele entrou em um bear market, né? E aí agora a gente está aqui gravando esse vídeo em abril, né, de 2023 e teoricamente a gente saiu aqui de uma região de canal de baixa e tende a começar aqui uma movimentação com topos aqui um pouco mais altos e aqui uma região de resistência que se ele romper essa região aqui ele tende a voltar à sua trajetória de alta. O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, longos períodos ó, de movimentação ascendente. Aqui a gente teve o crash, né, de 2020. Aqui, ó, novos períodos aqui antes. A gente teve aqui períodos de correção. A gente tem aqui, ó, períodos de alta. Então, se você olhar qualquer índice de uma economia forte, ele tende a andar mais para cima. E quando a gente testa estratégias, quando a gente faz o nosso backtest em estratégias, principalmente estratégias de swing trade, elas tendem a performar melhor compradas, tá? Estratégias de day trade para venda, elas tendem a funcionar muito bem, principalmente para o índice Ibovespa, tá? Mas como eu gosto muito mais de concentrar o meu capital, a grande parte do meu capital, em estratégias de swing trade, eu gosto sempre de pensar
nesse modelo, tá? Porque, naturalmente, o mercado ele tende a subir com o passar do tempo, tá? Então, se a gente olhar, por exemplo, aqui, ó, o nosso índice Ibovespa, deixa eu pegar aqui o EWZ, a gente olhar aqui, a gente vai ver justamente que a gente está numa consolidação grandona aqui, né, pessoal, desde 2021, né? Mas, se a gente olhar um período um pouquinho para trás, ó, a gente vê que ele também tende a subir. E aí, claro, ele faz aqui, né, 2014, 2015, a gente teve períodos aqui onde a nossa economia também não estava lá essas coisas, e depois a gente tem uma movimentação mais altista. Mas o ponto todo é, a gente, pessoal, trabalhando em estratégias que tenham uma expectativa matemática positiva, na ponta comprada, elas são majoritariamente mais bem, muito mais bem performáticas, tá? E isso, gente, se deve ao simples fato de que a bolsa, né, o gráfico, ele reflete aquilo que é o resultado das empresas, tá? Claro que a gente pode olhar um gráfico de uma economia aqui, de um índice relacionado a uma economia que esteja completamente performando mal. Esse é um outro cenário, tá? A gente está falando aqui de economias fortes, né? Se for pegar aqui o próprio Ibovespa, se for pegar aqui o S&P 500, então você vai ver que tende a performar muito melhor operações compradas, tá? Então, deixa eu colocar de volta aqui o S500. Deixa eu colocar de volta aqui o gráfico do S&P, tá? Se a gente olhar aqui, mesmo no gráfico diário, a gente consegue ver esse tipo de coisa acontecendo, tá? A gente consegue ver esse tipo de coisa acontecendo. Então, eu gosto sempre de pensar as minhas estratégias para long. Eu opero short também, tá? Mas eu opero o short sempre com menos capital. E quando eu for operar o short, deixa eu abrir aqui o XP Trader aqui para a gente dar uma olhada aqui no gráfico do Ibovespa. Eu gosto mais de olhar por aqui. Deixa eu abrir ele aqui, porque a gente vai conseguir visualizar o que eu quero mostrar para vocês. E o ponto é, quando que nós podemos pensar em ligar estratégias short com um grau de eficiência melhor, tá? Deixa eu desligar isso aqui, deixa eu fechar isso aqui. Muito bem, o que a gente está vendo aqui, tá? A gente tem aqui o gráfico do nosso querido Ibovespa. Deixa eu colocar uma linha aqui, deixa eu colocar um indicador que provavelmente vocês devam conhecer, um indicador de banda de Bollinger. Se você não conhece esse indicador, ele é muito usado no mercado, tá? E eu uso ele bastante nos meus modelos operacionais. Se você ainda não viu como eu opero o Ibovespa, tá? Tem um vídeo aqui, vou deixar aqui um card para você dar uma conferida como que eu opero o Ibovespa, tá? Como que a gente opera o Ibovespa no nosso modelo, tá? Olha só, o que acontece? Bons momentos de ligar uma estratégia short quando a gente está próximo de uma região de resistência. Quais são regiões de resistência, pessoal? Regiões de resistência são normalmente pontos onde o mercado tende a fazer uma correção, certo? E esses pontos são perto de quê? Perto da nossa região, por exemplo, da banda superior da nossa Bollinger. Então, quando a gente olha para uma região superior da banda de Bollinger, eu posso começar a pensar em ligar uma parte do meu operacional para short. Lembrando que eu também vou operar o long e o short. Muitas vezes eu opero ele junto, normalmente eu opero junto, inclusive, só que eu faço uma alocação normalmente muito maior na ponta comprada do que na ponta vendida. Porque eu quero tentar ficar no mercado muito mais bullish do que bearish. Então, em momentos onde o mercado ele vai encontrar uma possível região de resistência, como essa região aqui, ó, veja aqui, ele chegou aqui perto, depois ele fez uma correção. A gente tem aqui ó, outros dois pontos, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, e depois aqui na média, mas aqui eu já, ele estando mais consolidado na região da média central da Bollinger, eu já não gosto tanto de operar o operacional de short, tá? Mas, se eu for pensar, por exemplo, em momentos onde o mercado está completamente bearish, como a gente teve aqui ó, em
2021, dá uma olhada nisso aqui, ó. A gente teve um período gigantesco aqui, ó, onde o mercado estava trabalhando mais na ponta vendida, né? Ou seja, a ponta vendedora estava muito mais forte. Como que eu gosto de pensar isso? Se eu estou vendo que o mercado ele vem fazendo movimentações abaixo da minha banda inferior e não tem um indicativo de que esse mercado esteja em um momento de recuperação econômica, a gente está passando por um período bom de economia, eu posso muito bem trabalhar minha ponta vendida e aqui, em muitos casos, aqui, ó, a gente pode trabalhar com um capital um pouco maior, inclusive. Claro que, naturalmente, quando a gente está operando vendido e o mercado dá um tiro para cima, a gente começa a ficar com uma posição negativa na ponta vendida, né? Então, eu gosto muito mais de trabalhar na ponta vendida com menos exposição, porque me dá mais tranquilidade no momento onde o mercado ele encontra uma força compradora e começa a descaracterizar o momento de queda, como a gente viu aqui, ó, por exemplo, né? Então, ele veio caindo e aqui ele começou a entrar força. Então, aqui é um ponto perigoso para você ficar abrindo posições vendidas, né? Lembrando que a forma como a gente opera, que a forma como eu opero o Ibovespa, eu pego o meu capital, divido em várias caixinhas e eu vou operando essa parte do capital com frações de contratos, tá? E isso vai dando tranquilidade para eu montar minhas posições. Então, eu gosto muito mais de pensar em operações compradas no modo geral, porque o mercado tende a subir, né? Então, um conceito muito mais, talvez para quem esteja acostumado a trabalhar com ações, né, a trabalhar com opções, é você vender puts, né? Porque no mercado de opções, você está vendendo uma put, você está esperando que o mercado suba, tá? Então, por isso que eu gosto muito mais de estar do lado comprador, tá? Eu gosto muito mais de estar do lado comprador, esperando uma recuperação. Então, o mercado começa a fazer uma movimentação de queda, eu gosto de estar do lado comprador para pegar a movimentação de alta. É assim que eu opero, assim que eu venho operando há bastante tempo, tá? Mas, naturalmente, quando eu vejo uma boa oportunidade do mercado fazer uma correção maior, eu vou estar trabalhando com o short também, tá? Mas eu gosto muito mais de trabalhar na ponta comprada, porque estatisticamente falando, a gente tem muito mais resultados e muito menos sustos trabalhando na ponta vendida, tá bom? Isso é o que eu gosto de fazer, pessoal. E isso é o que eu acredito que dê muito mais resultado para você também pensar em trabalhar, tá bom? E se esse vídeo foi legal para você, se esse conteúdo te interessa, se inscreve aqui no canal, dá um joinha nesse vídeo ou compartilha ele com alguém que vai ajudar muito o meu trabalho por aqui. Te vejo por aí.